Bom dia, pessoal. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom Deus dia, esteja Cláudia. Bom dia, meus presente. amigos. Chegamos então ao último dia dessa temporada. É um desafio, né, para alguns acordar mais cedo, um pouquinho. Eu falo que quinta-feira é o dia mais difícil, pastor, porque acho que estatisticamente de quinta que eu acordo atrasada para o upgrade, sabe? Que vai batendo aquele cansaço, acumulando. Aí quando chega na sexta, eu acho que é mais fácil, porque aí eu tô animada, né? Que vai ser o último dia, ser um dia diferente, né? Mas a gente vai passando, passando, e quando vê, já chegou no final. E mais uma vez a gente pôde sentir a presença de Deus falando assim, através da mensagem com cada um de nós. E eu agradeço por você ter sido instrumento na mão dele para a palavra chegar até nós mais uma vez. Vamos dar Amém. início fazendo uma oração. Eu gostaria de orar hoje e depois, em seguida, eu vou colocar o louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, Senhor, nesta manhã. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pela sua criação, pela sua redenção. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos acordou para estarmos juntos aqui no Upgrade. Para nós, às vezes é um desafio, Senhor, acordar e estar aqui, mas depois que a gente acorda e está aqui, a gente fica com o coração alegre e satisfeito, Senhor, de ouvir a tua mensagem. Que teu Santo Espírito nos ajude para que amanhã, depois e depois, possamos continuar acordando mais cedo um pouquinho para termos um encontro pessoal contigo, Senhor. Que isso se torne um hábito na nossa vida, pois sabemos que desse hábito, Senhor, de falar contigo antes de tudo, vem a nossa felicidade, vem a nossa sabedoria, vem a nossa paz durante o dia. Então, nós precisamos, Senhor, criar esse hábito. E eu peço que o Senhor nos ajude nesse desafio. Abençoe mais uma vez o culto desta manhã. O Senhor inspire o pastor Glauber e esteja também abrindo o nosso coração. E de forma especial, Senhor, que possamos sair dessa temporada do upgrade com o coração cheio de vontade, Senhor, de consciência de que devemos amar o próximo, de que devemos cuidar também de nós mesmos e que possamos fazer a missão que o Senhor deseja que a gente faça. Abençoe mais uma vez o culto, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo, pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. E seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Dou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me perseguir, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já
Vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então ver, estarei para sempre junto ao Salvador. Pastor, mais uma vez, a palavra é contigo. Que Deus te use nesta manhã. Maravilha. Meus amigos, um bom dia a todos. Que bom estarmos aqui nesse último dia dessa temporada do Upgrade, né? Quero falar da minha alegria, da minha gratidão pelo convite, Cláudio, por ter estado ao longo desses dias com vocês. Muito obrigado mesmo por terem tirado esse tempo para que a gente pudesse juntos estar na presença de Deus. Amém? E falando sobre gratidão, quero agradecer também aqui, eu acho que foi o Paulo, né, que indicou a gente para estar com vocês. O Ed é um grande amigo, afinal de contas, a gente tem uma relação assim bem profunda, eu e o pastor Ed Wilson, né? Ele é casado com a Raquel. Raquel é esposa da minha esposa, perdão, desculpa, é irmã da minha esposa, né? E a Raquel e a Cris são irmãs e a gente tem a alegria de estar sempre no final do ano juntos, em alguns momentos juntos, não é? E o Ed é um grande amigo, eu tenho no coração. Sempre digo para ele, né? Ed, você é um amigo extraordinário mesmo. Mas, meus amigos, eu quero falar nessa manhã sobre um outro aspecto da vida cristã e quero terminar falando sobre isso nessa temporada, que é a gratidão. Nós começamos segunda-feira falando sobre o sal da terra, né? Nós precisamos ser o sal da terra, precisamos fazer a diferença na vida das pessoas e a diferença que nós podemos apresentar para a vida das pessoas. Eu falava na segunda-feira que é apresentando a palavra de Deus para conter ou impedir o avanço do mal. Eu falava também que, como sal da terra, a gente precisa dar sabor à vida das pessoas. Na terça-feira, nós falamos do amor ao próximo, como amar o nosso próximo, né? E o doutor da lei faz uma pergunta para Jesus, ele pergunta quem é o meu próximo, e Jesus leva ele a refletir que ele poderia ser o próximo de alguém, não é? E assim, Jesus falou aquela frase linda, né? Nós podemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí, na quarta-feira, nós falamos sobre uma vida relevante, falamos sobre a vida de Dorcas, e nós podemos também ter uma vida relevante, né? Abençoando aqueles que estão ao nosso redor, através da nossa vida prática. Na quinta, ontem, nós falamos sobre a chave do alívio, e hoje nós queremos falar sobre gratidão. E quando se trata de gratidão, duas perguntas vêm à minha mente. Primeira, gratidão a quem? E a segunda pergunta é gratidão por quê? Jesus um dia estava concluindo o seu ministério, estava voltando para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele estava ali na região da Pérea, e ele entra lá numa vila, né? Num lugar muito desafiador, aonde tinha muitos, mas muitos leprosos. E a Bíblia diz então que quando os leprosos viram Jesus entrando, eles começaram a gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, né? E agora, ao entrar ali naquela aldeia, os leprosos saem ao encontro de Jesus e eles pediram para que Jesus pudesse se compadecer, ter misericórdia. E Jesus agora então realiza o milagre, né? Como é que é o milagre que Jesus realiza? O milagre em um processo. Jesus manda eles irem ao sacerdote, e enquanto eles estão indo ao sacerdote,
eles ficam curados, né? E então Jesus realiza ali um grande milagre, mas a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer a Deus, né? E esse único que voltou estava com o coração cheio de gratidão pela bênção que ele havia alcançado. Agora, o texto que na verdade eu gostaria de compartilhar com você está lá no livro, e eu queria que você acompanhasse comigo, o livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 10 em diante. Nós encontramos aqui, né, gratidão a quem e gratidão por quê. Bom, enquanto você procura aí Filipenses capítulo 4, você sabe que o livro de Filipenses se tornou na teologia a carta da alegria, né? Paulo estava em uma circunstância muito difícil da vida dele, estava preso e agora lá da prisão ele escreve a sua carta aos Filipenses. E o assunto da carta de Filipenses é sobre alegria, né? Sobre gratidão. Paulo vai falar exatamente sobre isso na sua carta. Muitas vezes nós encontramos essa palavra alegria na carta de Filipenses. Só para vocês terem uma ideia, Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, nessa manhã, queridos, eu quero falar aqui em poucas palavras, né? É, a força motriz da gratidão, que nos impulsiona a ter gratidão, não é? Então, gratidão é o reconhecimento do cuidado, das bênçãos de Deus, e eu quero dizer para vocês que esse é um assunto da vida cristã, esse é um assunto prático da vida cristã. Os verdadeiros cristãos, eles levam uma vida de gratidão, reconhecimento, alegria, felicidade, contentamento, né? Então, essa carta de Paulo, ela se tornou conhecida exatamente por isso, não é? Porque Paulo, ele tinha um coração grato. Agora, como que alguém, nas circunstâncias que Paulo estava, ainda conseguia falar sobre gratidão, não é? E é sobre isso que nós vamos falar. E eu queria ler o texto agora a partir do verso 10 até o verso 13, quando a Bíblia diz assim, Filipenses 4, 10 ao 13. Olha só Paulo falando outra vez sobre alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12 agora, Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Agora eu vou pedir para você ler comigo o verso 13. Tem como? Vamos juntos? Vamos juntos? Verso 13, muito conhecido, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, que texto assim fantástico, né? Que texto extraordinário. Por si só, o texto já está falando tudo para a gente. A mensagem de hoje está aqui, né? Resumida aqui nessas palavras de Paulo, nas suas palavras finais, né? Ao povo de Filipos. Veja, Paulo vai falar aqui sobre alegria, felicidade, realização pessoal, né? E isso aqui são resultados, amigos, de algo do interior do coração, entende? Gratidão é algo do interior do coração. Alegria, felicidade brota do coração. E eu imagino que todos nós aqui queremos ser felizes, sim ou não? Claro, todos nós almejamos a felicidade, né? E eu quero chamar sua atenção para uma palavra que Paulo ele fala aqui no verso 11. Ele diz assim, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. E a palavra é contente, contentamento. Dessa palavra aqui nós poderíamos dizer que sai alegria,
que é a raiz da felicidade, da alegria, do contentamento, né? Paulo diz: aprendi a viver contente, e uma pessoa contente é uma pessoa que não precisa de razões exteriores para viver feliz. Afinal de contas, não é? Contentamento é a capacidade de viver acima das circunstâncias da vida. E aqui está, queridos amigos, a força geradora, a força motriz da gratidão. Qual que é, pastor? É o contentamento. Uma pessoa contente, alegre, feliz, será uma pessoa sempre grata, né? Por isso, contentamento é a capacidade de viver acima das circunstâncias. Eu não dependo das circunstâncias para ser feliz, não é? Eu não sou feliz por causa das bênçãos que eu alcancei, por causa do carro que eu comprei essa semana, por causa de uma graduação que eu concluí, por causa, quem sabe, né, de o recurso que eu ganhei, esse recurso é abastado, não. Felicidade, contentamento não são razões externas, são razões internas. Ela nasce do profundo do coração. E uma pessoa que ela aprende a viver contente, que ela aprende a viver acima das circunstâncias da vida, ela será sempre uma pessoa grata. Amém? E eu imagino que todos nós buscamos a felicidade. Só que qual é que é o nosso problema, amigos? É que muitas vezes nós buscamos a felicidade nas coisas. O maior acerto, o maior anseio do coração humano é a busca pela felicidade. Qual que é o maior erro? É que a gente busca aonde ela não está. A gente busca a felicidade nas coisas, a gente busca a felicidade nas pessoas. Eu quero dizer para você que a verdadeira felicidade, é claro, ela é encontrada em Jesus, mas ela também brota do nosso coração, né? Nós colocamos às vezes a felicidade no tempo futuro. A gente pensa assim: eu vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo. E felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Jesus. Ela está em nós. João capítulo 15, verso 11, Jesus vai dizer assim, olha, João capítulo 15, verso 11. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a Bíblia, para que a gente possa ler na íntegra, né? Quando João diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria, o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, a verdadeira felicidade está em a gente ter a pessoa de Jesus. E quando temos Jesus, então ele coloca alegria no nosso coração, ele coloca o contentamento, ele coloca essa capacidade, né, da gente viver acima das circunstâncias da vida, e é essa capacidade que produz em nosso coração alegria, e uma pessoa alegre, feliz, será uma pessoa grata. Portanto, aqui está a força motriz da gratidão, né? Ela, ela é uma força que é a força propulsora da gratidão. Qual que é, pastor? É uma pessoa que aprendeu a viver feliz, contente, capacidade de viver acima das circunstâncias da vida. E agora vem a segunda pergunta, né? Por que que nós aprendemos a viver contente? Porque aprendemos, perdão, primeira pergunta, porque aprendemos a viver acima das circunstâncias da vida. A gente não depende das circunstâncias dessa vida para ser feliz. Então, primeira pergunta que nós respondemos: gratidão por quê? Porque precisamos aprender, amigos, queridos, a viver acima das circunstâncias da vida. E o cristão de verdade, ele vive essa vida. A vida cristã é uma vida baseada em Cristo, mas também é uma vida que nós somos desafiados a não depender das circunstâncias da vida. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias da vida, a gente vai desanimar, a gente vai se desmotivar, a gente vai olhar para os problemas, a gente vai focar mais nos problemas, a gente vai focar mais nos problemas do que na solução dos problemas. Então, a vida cristã é um desafio. Qual que é o desafio?
é viver uma vida alegre, contente. Paulo, ele revela isso aqui na carta de Filipenses. Né? Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias da vida. Então, perceba que uma pessoa que aprende a viver contente será uma pessoa grata, feliz, realizada, né? Agora, gratidão a quem? Quando eu olho para esse texto aqui, a ideia que parece que Paulo traz é uma ideia de presunção. Por quê, pastor? Porque a gente poderia fazer uma pergunta ao texto bíblico, né? E eu aprendi que para a gente poder entender a Bíblia, muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas perguntas à Bíblia. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 10 em diante, verso 10 ao 13, você pergunta assim, ó, quem aprendeu a viver contente? E aí é como se Paulo estivesse batendo nos peitos e estivesse dizendo assim, ó, eu, né? Uma ideia de presunção. Quem aprendeu a viver contente? Paulo diz eu. Não sei se você está entendendo aqui a minha ideia, né? Mas Paulo, eu e vocês somos dependentes completamente, queridos amigos, do Senhor Jesus Cristo, né? Por que que nós aprendemos a viver contente? Porque aprendemos a viver acima das circunstâncias da vida. Agora, por que que nós aprendemos a ser gratos, né? Porque nós vivemos contentes, porque temos alegria no coração, porque temos felicidade na vida. E aí segunda pergunta, aí sim nós vamos responder: gratidão a quem? E agora eu quero levar você a entender que Paulo não é auto-independente. Pelo contrário, Paulo, ele é autodependente. Ele depende completamente de uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Deus. Porque olha o verso 13, ele diz assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, eu e vocês somos completamente dependentes de Deus. Entendeu aí? E aqui está o motivo pelo qual nós poderíamos dizer assim que nós somos gratos a Deus. Por que é que nós somos gratos? Porque nós podemos tudo em quem, pastor? Naquele que nos fortalece, né? Então, nossa gratidão, amigos, é a Deus. Por quê, pastor? Porque é Ele quem nos fortalece. O meu desejo nessa manhã é que a gente compreenda isso, ao terminar essa temporada do Upgrade, que a gente possa aprender a viver a vida cristã, né, independente das circunstâncias da vida. Independente se é tempo de chuva, se é tempo de sol, se faz calor, frio, independente se nós estamos passando por alguma situação difícil na vida, por alguns embates na vida, nós precisamos a viver, nós precisamos viver contentes, viver acima das circunstâncias da vida e viver uma vida de gratidão. Gratidão a quem? A Deus. Por quê, pastor? Porque é Ele quem nos fortalece. Nessa manhã é o meu convite, né, para que você e eu possamos viver essa vida cristã autêntica. Como, pastor? Vivendo acima das circunstâncias da vida e vivendo uma vida grata, né? Porque nós podemos todas as coisas. Em quem? Em Deus que nos fortalece. Deus abençoe a você, a mim, que tenhamos esse sentimento, reconhecimento de que Deus é o grande doador das bênçãos, né? E por isso precisamos ser gratos a Ele, tanto pelas bênçãos, como pela vida que Ele tem nos conduzido até aqui. Por isso nós podemos terminar essa temporada dizendo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Valeu, amigos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a alegria de nessa manhã despertar e ver a tua presença e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar juntos, por essa oportunidade, Senhor, de conhecer aqui os meus mais novos amigos, irmãos, por reencontrar tantos outros aqui, Senhor, nessa live, nesses encontros do Upgrade. Obrigado, Senhor, por ter reencontrado aqui o Ricardo, o Jandson, reencontrado aqui, Senhor, o Wellington.
Que alegria, Senhor, poder conhecer outros irmãos, como o Will, como a Cláudia, o Floresval, o pastor Valmir, Claudomiro, tantos outros, Rosenildo, Cristiane. Nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre eles. Que a tua mão, Pai, possa conduzi-los por este caminho, que eles vivam, Senhor, a vida cristã autêntica, sendo sal da terra, amando o próximo como a eles mesmos, levando uma vida relevante, Senhor, levando, Pai, a chave do alívio para outros e tendo uma vida de gratidão, uma vida grata. Por quê, Senhor? Porque tudo podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Queremos terminar, ó Deus, tendo a certeza de que o Senhor está conosco e que nos usará, Deus, para sermos canais de bênção para a vida de outras pessoas. Nós também queremos suplicar uma bênção, Deus, para cada um dos nossos amigos que possivelmente irão assistir essa live, que eles também recebam a tua bênção e se tornem um instrumento de bênçãos para abençoar a vida de outras pessoas. Nós oramos, Deus, gratos e felizes por teu cuidado até aqui, e nós fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem de hoje. Vamos então agora para o momento da nossa foto especial. Você que foi ao salão de beleza, você que tomou um banho, passou um perfume, penteou o cabelo. Esse é o momento. Parando aqui a ferramenta. Ó, vamos lá para a primeira foto. 2, 3 e... Ó, a primeira já foi, vamos para a segunda. E agora a última, que é a melhor de 3. 2, 3 e... Bem, pessoal. Tudo bem, essas fotinhas ficam de recordação para a gente, né? É um momento muito especial. Nós vamos encerrar a gravação aqui para o pessoal que depois vai nos assistir no YouTube. Fica o convite para entrar no grupo do Upgrade e participar ao vivo aqui pelo Zoom, ter a oportunidade de participar do segundo momento, né? Que é esse bate-papo gostoso. Fica aqui o nosso convite.